Eu quero te mostrar um áudio que provavelmente nem eu e nem você teria coragem de mandar pro nosso chefe. I've spent, I think, close to the last decade effortlessly and magically converting your tin cans into pure gold. And the gratitude I get is this charlatan, clearly someone who believes he is above the law. Well, you've been warned, dude. Bring it. Esse é o trecho de uma entrevista concedida por Charlie Sheen em 24 de fevereiro de 2011, onde ele simplesmente chama o criador da série Dois Homens e Meio, Chuck Lorre, de charlatão e ainda ameaça ele indiretamente. Poucos dias depois, em 7 de março de 2011, aconteceu o inevitável. Charlie Sheen foi demitido da série. Mas o curioso disso tudo é que Charlie acreditava que Dois Homens e Meio só fazia sucesso por causa dele, e que ele era insubstituível. Mas anos depois, em algumas entrevistas, ele mesmo admitia que não levava a série a sério, e que a série sempre ficava em segundo plano em sua vida. Curious to Pursue was like traveling on my weeks off and inviting all my buddies, and I'm eating steak, everybody's eating steak, and just jewelry and excess, and there was a little show I had to keep going back to keep getting the money, but So the show was kind of getting in the way of getting in the way of my social life. Yes, indeed, yeah. Yeah, it was, yeah. Assistindo essa entrevista, dá até pra pensar que Charlie Sheen e Charlie Harper eram a mesma pessoa. Mesmo após tantos anos, Charlie ainda é lembrado como a alma de Dois Homens e Meio, e muitos fãs acreditam que ele nunca deveria ter saído da série. Mas hoje nós vamos voltar lá para 2003 para entender como Charlie Sheen chegou ao topo da TV mundial e por que ele conseguiu sozinho arruinar tudo. Antes de virar o Charlie Harper, que a gente conhece, Charlie Sheen já era um nome gigante em Hollywood. Ele nasceu em uma família de artistas, ele era filho de ninguém menos que Marty Sheen. Então Charlie já estava desde cedo nos sets de filmagem e chegou a ser protagonista de grandes filmes como Wall Street. Só que junto desse talento também vinha aquela fama de bad boy de Hollywood, com festas, vícios e polêmicas que já perseguiam ele desde aquela época. Nos anos 2000, a sua carreira no cinema já não estava em alta como antes, e foi aí que a televisão apareceu como um novo espaço. A Warner e a CBS estavam criando Dois Homens e Meio em 2003 e precisavam de alguém que fosse naturalmente carismático, engraçado e ao mesmo tempo com aquela imagem de bom vivant. E para esse papel não tinha ninguém melhor que Charlie Sheen, o Charlie Harper da vida real. Um solteirão milionário, sarcástico, fã de festas e sem grandes preocupações com responsabilidades. Essa semelhança entre o ator e o personagem foi justamente o que fez os produtores acreditarem que ele era a peça fundamental para a série, e não deu outra. Desde o primeiro episódio, o público comprou a ideia, e Sheen virou a alma de Dois Homens e Meio. E o sucesso foi imediato, a série rapidamente se consolidou como uma das comédias mais assistidas da TV americana, competindo frente a frente com os gigantes da época. E quem estava no centro disso tudo era Charlie Sheen. A pizza chegou! Pediu pizza? Charlie, você devia estar cortando despesas. Encomendei uma pizza, não uma mulher. E na primeira temporada, o salário de Charlie era de aproximadamente $800 mil por episódio, e eles fizeram 24 episódios. Então Charlie ganhou $19 milhões e 200 mil. Ele já era um dos atores mais bem pagos da televisão. Charlie estava chegando no topo da televisão e ele estava se comportando, mas não ia demorar muito para isso mudar. E não demorou muito para ele perceber que ele era a alma da série e que era impossível imaginar a série sem ele. Então ele foi bem esperto e começou a pedir aumentos cada vez mais consideráveis, chegando a ganhar $1 milhão por episódio. Essa era uma quantia absurda digna de um astro de cinema, mas era paga para uma série de TV semanal. Charlie estava no auge absoluto, sucesso de crítica, de audiência e de faturamento. O problema é que enquanto a carreira dele estava subindo, a vida pessoal dele começava a desmoronar. Em 2005, no auge da terceira temporada, Charlie se envolveu em um dos maiores escândalos da época: o fim do seu casamento com a atriz Denise Richards. Denise pediu o divórcio alegando uma série de comportamentos graves e bem estranhos. Charlie foi acusado de ser uma pessoa violenta e viciado em conteúdos adultos. Inclusive, esse vício levou Charlie a ter alguns comportamentos no futuro que nós vamos ver já já. Um dos pontos mais chocantes foi quando Denise declarou que Charlie era obcecado pelo assassinato de Nicole Brown Simpson, ex-mulher do jogador de futebol americano O.J. Simpson. Segundo ela, Tim chegava a colecionar fotos da autópsia de Nicole, o que gerou uma enorme repercussão na mídia. E essas acusações caíram como uma bomba, porque até então Charlie parecia ter encontrado estabilidade depois de anos de fama de bad boy em Hollywood.
O caso ganhou ainda mais repercussão porque o casal era visto como um dos mais glamurosos da época. Eles chegaram a trabalhar juntos em Todo Mundo em Pânico 3. A batalha judicial entre Sheen e Denise se estendeu por meses, incluindo brigas pela guarda das duas filhas pequenas. E tudo isso estava acontecendo enquanto 2 Homens e Meio ainda estava consolidando seu sucesso nas primeiras temporadas. Na época, a série conseguia continuar firme porque Charlie ainda entregava boas atuações em frente às câmeras, mas os bastidores já começavam a ficar tensos. A imprensa passou a acompanhar mais a vida pessoal dele do que os próprios prêmios e a carreira. Esse foi o primeiro sinal claro de que a vida conturbada de Charlie Sheen poderia colocar em risco a longevidade da série. Mas mesmo com essas polêmicas, Charlie foi indicado ao Emmy como o melhor ator em série de comédia. Esse era um sinal de que naquele momento o público ainda estava mais interessado nas piadas afiadas e no humor ácido de Charlie Harper do que nos escândalos de Charlie Sheen. Em 2007, a sitcom já havia garantido vários Emmys de indicação para Sheen como o melhor ator em série de comédia. Mesmo ele nunca tendo vencido, só o fato de ele estar sendo indicado reforçava seu status de uma estrela absoluta da TV. E enquanto 2 Homens e Meio garantia a audiência de mais de 14 milhões de espectadores por semana, a vida pessoal de Charlie Sheen começava a se misturar cada vez mais com as gravações. O ator frequentemente chegava atrasado no set, com a aparência cansada e um comportamento imprevisível. O resultado de noites intensas de festas e consumo de álcool. Para a equipe de produção, gravar episódios ao lado dele passou a ser uma tarefa cada vez mais difícil. Além desses atrasos, relatos de membros da produção apontavam que Charlie muitas vezes esquecia falas simples, obrigando a refazer cenas diversas vezes. Jon Cryer, o Alan da série, chegou a admitir em entrevistas que em certos dias, Sheen mal conseguia trabalhar, mas mesmo assim, a equipe dava um jeito, porque ele era simplesmente a cara da produção. It was only in the last season that it was noticeable to me that he ever had an issue. Well, you think it was noticeable to the home viewer? I believe so. People commented on it to me that things seemed, he seemed different. But he was off by microseconds. You know, it was that simple. It was just his timing was that different, and he seemed a little brittle. I mean, it's hard to describe, but I could tell because I work with him every day for. Um outro problema que estava acontecendo eram os conflitos de ego. Charlie começou a acreditar mais uma vez que a série só existia por causa dele, e sem a sua presença a série não ia sobreviver. Isso acabava criando uma tensão com Chuck Lorre, o que defendia a importância do roteiro e do elenco como um todo. E essas tensões começaram a vazar para a imprensa. E logo os problemas pessoais do ator já estavam diretamente conectados com a série. Muitos episódios tiveram que ser adaptados, reescritos ou até adiados devido ao estado de Charlie, o que aumentava os custos de produção e irritava tanto a Warner quanto a CBS. Aos poucos, o clima nos bastidores da série deixou de ser de comédia e começou a ser uma incerteza. Será que Charlie ia aparecer em condições para conseguir gravar o próximo episódio? E como se não bastasse tudo isso, os escândalos não paravam. Em 2009, ele foi preso após uma briga violenta com a então esposa dele, Brooke Miller, durante o Natal, e ele foi acusado de violência doméstica. Esse caso foi amplamente noticiado, e parecia que dessa vez a carreira de Sheen não ia sobreviver. Mas, para a surpresa de todos, ele voltou para as gravações e continuou recebendo seus salários milionários. E no início de 2010, Sheen entrou em um programa de reabilitação depois de uma série de incidentes que mostraram a sua dependência de drogas e álcool. Na prática, a decisão foi uma forma de conter a pressão da imprensa e dos estúdios, já que muitas pessoas questionavam sua condição física e emocional para manter os ritmos das gravações. Normalmente, um ator, dando todos esses problemas nas gravações e se envolvendo em tantas polêmicas, seria cortado da produção, mas não foi isso que aconteceu com Charlie. A CBS decidiu apoiar o ator. A pausa nas filmagens permitiu que ele buscasse tratamento e pouco tempo depois ele voltou para o trabalho. Naquele momento, a produção e o público ainda tinham uma esperança de que ele conseguiria se recuperar e manter o sucesso da série. O público já estava acostumado a ver nos jornais as polêmicas de Charlie Sheen, mas a CBF e Chuck Lorre ainda viam Charlie como uma peça mais importante da série. E isso era um problema, porque Charlie era muito esperto. Ainda em 2010, depois de muitas negociações e rumores de que Sheen iria deixar a produção, os executivos aceitaram pagar o valor astronômico de $1.250.000 por episódio. Esse contrato transformou ele no ator mais bem pago da televisão americana naquela época, algo histórico.
Então esse acordo deixou claro o quanto os estúdios estavam dispostos a fechar os olhos para os escândalos, contanto que a audiência continuasse alta. Afinal, 2 Homens e Meio era uma das séries mais lucrativas da época, gerando milhões em publicidade e direitos de distribuição. Mas esse super contrato aumentou ainda mais o ego de Charlie Sheen. Ele passou a se sentir intocável, certo de que ele era insubstituível e que a série não ia para frente sem ele. Essa sensação de poder absoluto foi justamente o que acabou alimentando conflitos que viriam logo depois, principalmente com Chuck Lorre. Agora a gente chegou naquele áudio que eu te mostrei lá no começo do vídeo. Depois do seu retorno da reabilitação, em 2010, Charlie ainda continuava com comportamentos problemáticos. Em 2011, os problemas acabaram aumentando ao ponto de afetar diretamente a produção da série. Além das gravações, Charlie continuava com sua vida de excessos, festas, álcool, brigas públicas e internações médicas. Cada novo episódio de comportamento problemático alimentava o noticiário e transformava a vida dele pessoal em um espetáculo público. E em 24 de fevereiro de 2011, Charlie concedeu uma entrevista à rádio, onde chamou Chuck Lorre de charlatão e fez comentários que soaram como ameaças. Esse áudio acabou viralizando e chocou o público e a mídia internacional. E ele também começou a usar alguns termos bizarros como Tiger Blood e Winning, se comparando a um ser invencível, enquanto ele ia minimizando os problemas da série. A CBS e a Warner até tentou lidar com a situação inicialmente, mas a gota d'água veio alguns dias depois da famosa entrevista. E em 7 de março de 2011, Charlie Sheen foi demitido da série. A decisão oficial afirmou que a continuidade do ator colocava em risco a produção, a segurança do set e a reputação da série. O choque foi grande porque Charlie acreditava ser insubstituível. Para ele, o sucesso de 2 Homens e Meio era resultado do seu talento e do seu carisma. Mas como será que a série lidou com a saída de Charlie Harper? Simples, eles disseram que ele havia morrido empurrado na frente de um trem, supostamente por Rose, sua ex-namorada. Essa foi uma solução que misturava comédia e ironia, mas deixou claro o nível de tensão entre o ator e a produção. Nada iria estragar. Nem quando eu cheguei em casa das compras e peguei ele no chuveiro com outra mulher. Imaginem só o meu horror quando no dia seguinte ele escorregou na plataforma do metrô e caiu na frente do trem. Nunca irrite uma doida. Após a sua saída, a Warner e a CBS contratou Ashton Kutcher para assumir o papel de protagonista, interpretando Walden Smith. A decisão causou uma divisão entre os fãs. Alguns aceitaram o novo elenco, outros sentiram que o espírito da série havia sido perdido. Mas é claro que Charlie não ia deixar isso pra lá. Em várias entrevistas, ele chegou a criticar publicamente a nova escalação. Chamou Ashton Kutcher de substituto genérico e afirmou que o personagem não tinha carisma nem originalidade. Ele atacou Chuck Lorre várias vezes, dizendo que o criador havia destruído a série que ele próprio ajudou a construir. E em entrevistas bizarras e viralizadas, Charlie usava termos como charlatão e disse que a série sem ele era irrelevante, reforçando a narrativa mais uma vez de que 2 Homens e Meio só existia por causa do seu talento. Mesmo após a demissão de 2 Homens e Meio, 2011 foi um ano marcado por escândalos e mudanças na vida pessoal de Charlie. Ele se envolveu em uma série de relacionamentos com atrizes de conteúdo adulto. Em alguns momentos ele teve várias namoradas ao mesmo tempo, todas do mesmo ramo. E em 2012, Charlie estreou uma série chamada Tratamento de Choque, em que ele aproveitou uma oportunidade para também mandar mais uma indireta para Chuck Lorre. Não pode me demitir, eu saio! Acha que me troca por qualquer outro? Vá em frente, não será igual! Pode achar que eu tô perdendo, mas eu não tô. Enfim, já deu pra ter uma ideia. A verdade é que no auge, Charlie era sinônimo da série. Seus bordões, festas e extravagâncias viravam notícia, mas o público ainda comprava aquela fantasia do Charlie Harper. Era o perfeito casamento entre a vida real e o personagem. Mas como nós vimos, fora das câmeras a realidade era bem diferente. Após a sua saída, sua imagem continuou cercada por polêmicas, relacionamentos com atrizes de conteúdos adultos, festas e declarações públicas bizarras, consolidando a figura de Charlie Sheen como uma estrela brilhante, porém autodestrutiva, cuja vida pessoal rivalizava com qualquer roteiro de Hollywood. Hoje, 2 Homens e Meio é lembrado tanto pelo talento de Charlie, quanto pela turbulência que ele trouxe para o set. Sua passagem pela série é um exemplo fascinante de como o sucesso absoluto
pode se transformar em queda, e de como o carisma de um ator pode sustentar uma produção, mesmo quando sua vida pessoal ameaça tudo ao redor. Se você quiser ver mais histórias como essa, não esquece de se inscrever e deixar o like. Também não esquece de clicar em um desses 2 vídeos que vai aparecer aqui no canto, que tem um tema bem interessante. E até a próxima!